negócio é esse, rapaz? Há mais de 3 horas que ele está sentado ali naquela mesa, não para de comer, mas não há carne que chegue. Olha só, eu nunca vi coisa igual, você sabe? Tô aqui há 5 anos, nunca vi ninguém comer assim. Não sei onde é que ele tem espaço para guardar tanta comida. Olha, isso é caso por fantástico. Depois nós vamos ficar num prejuízo. Ele não recusa nada. Olha, eu já servi para ele uma alcatra dura que nem pedra. Ele traçou num segundo. Olha aqui, sabe aquela carne separada? Aquela condenada pela saúde pública? Vai lá e serve pra ele. Já servi. Não adiantou, foi aquele mais gostou. Pediu até para repetir. Então serve carne de cobra e diz que é lagarto. Esquece. A primeira coisa que ele pediu quando sentou aí foi carne de cobra. De preferência, cascavel. Não é possível, nós temos de arranjar uma solução. Daqui a 5 minutos estaremos abrindo falência. Qualquer carne braba ele traça todas. Peraí, eu já sei. Você vai lá, chega de mansinho como quem não quer nada e diz que por um lamentável engano nós servimos a ele carne de gato em vez de carne de coelho. Aí você pede desculpas, coisas e tal e te garanto que depois disso ele não aguenta nem mais o cheiro da carne. Aí, boa ideia. Vai. Cavaleiro, com licença. Temos uma coisa lamentável para dizer ao senhor. Escuta aqui, eu quero saber só uma coisa. Nesse rodízio tem tudo quanto é tipo de carne mesmo? Ah, temos sim, Mas senhor. qualquer carne tem mesmo? Temos qualquer tipo de carne, sim, senhor. Então me vê uma carnezinha de gato, tio. E aí, Chagas aqui de novo. Mais um episódio do seu próximo podcast favorito. E mais uma vez eu tô aqui com o retorno dele. Ele que parou o público na última presença. Primeira e última presença dele, né? O pessoal falando, volta, tem que trazer de volta. Quando que ele vem de novo? Tá aí. Dessa vez, a gente trouxe ele aí um pouco fora da zona de conforto dele. Falar nada relacionado à medicina, tá? A gente veio aqui um momento de lazer mesmo. Acabou virando até um amigo meu, né? Então a gente vai ter uma conversa mais de amigos sobre rodízio. Boa noite, Motoca. Fala, Chagas Light. Estamos aqui, né? Mais uma noite. E por causa de muitos pedidos do público aí, né? Estamos aí de volta hoje para falar de um assunto que me pega um pouco aí, né? E que me incomoda um pouco também. Que é sobre rodízios, né, velho? A gente vai entrar em vários debates e várias conclusões sobre essa modalidade aí de se alimentar. Modalidade de se alimentar, o jeito de comer. Então, sem enrolar muito, a gente já vai direto. Você falou que não te agrada. O que exatamente te incomoda em rodízio, Motoca? Cara, me incomoda toda a forma, a estrutura que é criada, né? É tudo... Por exemplo, as comidas não são de qualidade. É tudo feito só pro dono do lugar ganhar, entendeu? E as pessoas que vão lá, elas só querem encher a barriga. Só querem comer um monte sem ter o prazer de comer. Tipo, comer saboreando a comida, entendeu? Elas querem só querem dopamina muito rápido, entendeu? Elas só querem se empanturrar. Só querem encher o bucho, entendeu? E isso aí me incomoda um pouco, porque eu acho que, na minha visão, comida culinária não é assim. É um momento de você relaxar, sentir os sabores, entendeu? E não só enfiando qualquer coisa na boca. Cara, muito bacana seu ponto de vista e é algo que eu nunca tinha parado pra pensar mesmo. Eu sou uma pessoa que não tem tanta experiência com rodízio. Confesso que eu não sou de frequentar, não tive tantas oportunidades assim. Por preferência própria mesmo, eu acho que na minha condição não compensava, mas eu nunca tinha feito esse raciocínio aí que você fez, Motoca. Sim, não, eu também, eu falar pra você, eu iria antes em rodízio, né? Mas quando eu era tipo criança, né? Não tinha noção do como é que era o mundo, né? E aí eu fui crescendo, fui vendo, fui reparando, falei, não, cara, tá errado isso aqui, velho. Eu só vou lá, eu nem sei o que eu tô comendo às vezes, velho. Nem sinto o gosto direito. E é toda hora alguém me oferecendo coisa, velho. Eu nem termino de pegar um negócio, já tem outro garçom me oferecendo, velho. Isso aí também, pelo amor de Deus, né, velho? Eu acho muito estranho o rodízio. Tem um lado positivo, é ótimo pra quem é introvertido ou ruim de papo, né? Você leva uma garota pra ir num restaurante, você tem a oportunidade de levar no rodízio, porque aí os garçons não deixam ficar aquele silêncio constrangedor, sabe? Ah, e aí, você trabalha com o quê? Eu sou médico veterinário. Aí morre o assunto. Maminha,
maminha na mostarda, sabe? Então, tipo assim, te dá aquele tempo ali de você reaver a conversa e levantar a bola de novo, entendeu? Geralmente, se o cara leva a menina num date, que é numa churrascaria, né, que é churrascaria de rodízio ou qualquer outro tipo de rodízio, ele não quer ficar com ela mesmo, né? Porque não tem como conhecer direito a pessoa com um cara te oferecendo maminha na mostarda 10 vezes seguida, né? Toda hora ele repete a mesma coisa. De mostarda e mostarda e maminha e mostarda. Também outra coisa que me incomoda no rodízio é isso aí. Não tem tanta variedade. O cara sabe te enganar, entendeu? Às vezes só que ele muda um pouco a carne, mas geralmente é a sequência linguicinha, coração e costela. Ele fica nessa sequência aí, só que você não percebe, né? Porque você toda hora está comendo lá com a boca cheia de comida que você nem dá tempo nem de raciocinar, né, velho? A própria maminha é um exemplo disso aí que você falou, né? Mas o cara passa servindo maminha, você não dá bola ali, até pega. Aí dá 5 minutos depois ele volta, maminha na mostarda. Então, tipo assim, ele foi pra dentro, passou mostarda na carne e tá trazendo como se fosse uma nova opção pro consumidor. Sim, isso aí completamente uma enganação, né, velho? Eu acho que dá até pra denunciar no Procon essa prática aí. Porque não é certo com quem consome, né? Tudo bem que eu acho que quem vai no rodízio merece passar por isso. Porque a pessoa, acho que ela tá ciente que acontece isso, né? E você tinha comentado que quando você ia no rodízio era tudo sempre a mesma coisa, o mesmo gosto, né? Então você já teve a tua experiência de rodízio, então? Você já foi um frequentador de rodízio. Você pode compartilhar como era a tua experiência? Cara, uma vez eu fui convidado pra ir num rodízio de sopa, cara. Sério. Imagina, rodízio de carne já é estranho, né? E daí, rodízio de sopa, cara. Nenhuma sopa tem gosto diferente. É tudo um caldo com um macarrão ou arroz dentro e sem gosto nenhum, velho. E teve uma situação muito inusitada, assim, velho. Eu derramei tudo o caldo, assim, velho, em cima da mesa. Ai, velho. Então, daí teve uma situação que eu derramei a sopa, né? E também que eu comi tanta sopa, cara, que nossa, eu cheguei em casa assim, velho. Eu até vomitei assim, velho. Tanta sopa que eu comi, velho. Tipo, foi bizarro assim, velho. E era tipo sopa com uns pedaços de pé de galinha, sopa com pé de porco, velho. Coitado, eu pegava a sopa e saía um pé de um porco ali, velho. Quase recém-morto ali, velho. O porco tá louco. E, cara, que foi uma das coisas mais bizarras assim que eu já vi. E rodízio de sopa, você tá se alimentando só de líquido, né, Motoca? Não tem nenhuma parte sólida quase ali. Então, até foi uma questão de sorte aí sua do dia, porque é um dos vômitos mais tranquilos pra você se ter, que é o vômito só de líquido, né? Se você tivesse ido num rodízio aí de pizza, de churrasco, então até uma coisa mais dura, sei lá, um rodízio de pastel, pra sair isso aí pela garganta depois dá um trabalho. Então é até uma questão de sorte você ter ido na sopa nesse dia. Sim, foi um dano menor, né? Então e fica até a dica aí pra quem esse frequentador de rodízio, pensar no tipo de rodízio no dano seguinte, né? Então, por exemplo, sopa vai ser um dano bem menor. Aí pizza, aí já vai ser um dano, né, um pouquinho mais elevado. Aí, por exemplo, se o seu amigo for num rodízio de estrogonofe, aí esquece, mano. Aí pode ter certeza que ele vai ter um problema bem grande aí depois. A batata palha volta rasgando. Volta rasgando, Motoca. Não, volta arranhando tudo a garganta ali. É um estrago feio. Eu não recomendo, sabe? Então, claro, uma vez ou outra, um rodízio de estrogonofe o amigo querer ir, tudo bem. Mas toda hora vai dar problema. O intestino vai começar a chorar daí, velho. Você mencionou aí 2 pontos legais pra gente dar sequência. Essa questão aí não é sobre não ir, é sobre redução de danos, né? O pessoal tem bastante essa logística aí com o uso de drogas. Eu achei bacana que você apontou que pro rodízio também é a mesma mecânica, né? Não é pra não ir, pessoal de casa, mas é pra saber reduzir os danos. Mas isso aí eu fui ensinado por um expert
de rodízio que eu tive a experiência de conhecer, que eu vou adentrar um pouco mais pra frente nesse episódio. Antes eu queria comentar, você falou do rodízio de sopa. Eu me lembrei uma história que eu vivi recentemente que eu queria compartilhar. Eu acabei visitando um restaurante desses famosinhos assim, sabe, Motoca? Gourmetizados, seria a palavra correta. E nos restaurantes gourmetizados, eles têm a opção de menu, ou então é menu experiência, que seria a versão deles do rodízio. Não sei se você chegou a conhecer. Seria a versão rica do rodízio. E eu queria compartilhar com você, porque eu me senti muito sacaneado quando eu fui lá. Primeiro, eu cheguei no restaurante, fiz minha reserva, cheguei lá, sentei na mesa. Aí o garçom veio, gostaria de uma bebida para iniciar? Eu falei, eu quero uma água com gás, gelo e limão. Padrão de restaurante, assim, qualidade. Ok, água com gás, gelo e limão, não compromete muito, né? Então, beleza, foi lá, chegou minha água. E eu só na mesa aqui, assim, ó. Só na minha aguinha. Aí, beleza. Dei um tempinho ali. Falei, ô garçom, me traz um drink, por favor. Pra dar aquela abrida no apetite, né? Me traz uma caipirinha aí. Aí já me irritei que tinha as opções de caipirinha de lixia, de carambola. Aí já começa a irritar um pouco. Mas, caipirinha de limão, valeu, é isso aí. Aí veio ali na mesa. Comecei na caipirinha ali também, Motoca. Só. E toma caipirinha. E beleza. Falei, garçom, pra iniciar a entrada aí, qual que é a entrada do menu? Ele falou, é uma espuma de ervilha cortelã. Falei, cara, você tá de sacanagem. Traz aí, né, já estamos aqui. E foi lá naquela espuma. É um prato líquido. Isso, eu só ali. Só tomando aquela espuma de ervilha com cortelã. E tem gosto mesmo, tá? E eu ali... Porra, encerrou a entrada. Falei, pode trazer o prato principal, o que é? Ele falou, sopa de cebola. Falei, puta que pariu, eu vim pra comer sopa. Então, já estamos aqui, né? Então pode trazer. E fui naquela sopa lá e só... Aí... Cara, bacana, gostosa a sopa. Eu nunca tinha comido sopa de cebola. Porque é uma das coisas que as pessoas nem sentem vontade de fazer sopa, né? Então surpreendeu. Aí eu falei pra encerrar. Chamei o garçom novo. Falei, ô garçom. Beleza, né? Levantei a mão. Ô garçom. Sobremesa inclusa? Eu falei, é inclusa a sobremesa ou então mais outra bebida. Eu falei, putz, tem sorvete? Ele falou, não. Eu falei, então me traz um expressinho aí pra finalizar. E ali, ó. Já deu pra entender, né? Que você tá gostando de tomar os líquidos desse lugar, né, cara? Tá legal, né? Tomar os líquidos desse lugar. Essa foi minha experiência no restaurante. Que eu queria compartilhar com vocês. Eu saí com a barriga assim, eu imagino que tenha sido até igual você no dia que você foi no rodízio de sopa, entendeu? E a conta, R$500, Motoca. Você acha que tem cabimento? O rodízio versão gourmet? Não tem, né? Tudo coisa que tem gourmet, cara, me irrita também. É que é tudo fake também. Se tem gourmet no nome, é um lugar que você não tem que ir, velho. Não frequente lugares que tenha gourmet no nome. E nem coma nada que tenha gourmet escrito no nome, porque é a mesma coisa, eles só colocam um nome bonitinho. Igual, você aí foi enganado, cara. Era um rodízio mequetrefe aí de sopa. O que tinha mesmo? Espuma de ervilha cortelã, rapaz. Os caras inventou esse prato ali, velho. Na hora, nunca ninguém fez esse negócio. E inventou todos os outros também, né? Nossa, inventou todos os outros. Sopa de cebola, cara. Pelo amor... Cara, em que mundo que as pessoas fazem sopa de cebola, cara? Não tem... Não tem cabimento de sopa. Tipo, é só o quê? Cebola, água e só? E deve ser ácido esse negócio, velho. Deve ser horrível pra você colocar na boca.
E você ainda ficou lá ficou fazendo barulhinho ainda, só pra irritar o coitado do garçom ali trabalhando. Imagina quando ele ia te atender, cara. Toda vez que ia falar com você, você tava lá, parecendo um cachorro comendo as coisas. E certo, na hora que ele ia pegar lá o prato, ele já olhava assim, eu não sei não, cara, se ele não cuspiu no seu prato ali e fez alguma coisa tão irritado que ele tava com você querendo se aparecer com essa gracinha de ficar toda hora que nem um cachorro tomando água, velho. Rapaz, agora você me fez refletir que pode ser mesmo que ele tenha cuspido no meu prato, viu, Motoca? Mas não vamos desvirtuar muito. Eu queria retornar pra gente na questão do rodízio que você tinha comentado, que é sobre redução de danos. Pode ir, tranquilo, mas pensa no amanhã. Pensa no banheiro no dia seguinte. É redução de danos, né, Motoca? Não, sim, só que geralmente é essa galera que vai no rodízio não pensa nisso, né? E eu tô aqui pra alertar essa galera. Se for, cara, dá uma reduzida ali, dá uma maneirada, não acho que o mundo vai acabar. Porque o rodízio, quando você vai, ele faz você entender que parece que o mundo vai acabar a qualquer momento, velho. E você vai naquela euforia de comer, 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 comer. Cara, e sério, é uma sensação que parece que o mundo vai acabar, velho. Só que não, é só mais um dia ali da sua vida, velho. No outro dia o cara tá tendo que acordar pra trabalhar, com a barriga tudo estufado, passando mal. Mas o bom do rodízio é que a maioria das opções vem com aquele excesso saudável e necessário de gordura, que é responsável pela lubrificação de toda a região do trato digestivo. Sabe essa untada que a gordura dá assim no trato digestivo que acaba virando cúmplice até do excesso? Porque você vai num restaurante à la carte, você vai comer tanto que você come no rodízio? Não dá. Eles não estão acostumados com gente vindo e comendo 8 vezes do que o corpo dela foi preparado para comer. Então a cozinha deles não tem o preparo necessário para lidar com isso. Lidar com essa lubrificação do trato intestinal. Resultado. Na terceira pedida, além da conta ficar em R$500, o intestino fica todo congestionado, Motoca. Vira um bloco só de ponta a ponta, porque não tem essa lubrificação estomacal que só o rodízio sabe fazer. Sim, e a pessoa que vai no rodízio e ela vai pra um à la carte depois, né? O corpo não entende, né? Também. Ela tem que fazer como se fosse uma reabilitação novamente, né? Tem que ir voltando aos poucos a comer à la carte. E sobre redução de danos, eu tive um ensinamento de um mestre. Eu gosto de utilizar o termo mestre rodizieiro. Essa palavra não existe, mas eu acho que é um atraso da língua portuguesa. Que ele me ensinou, eu fui acompanhado dele. É um colega meu, eu tenho uma certa proximidade dele, então por isso que ele me passou os ensinamentos dele. E eu queria compartilhar com vocês, e com você principalmente, Motoca, pra gente debater sobre isso. São 4 passos simples que transformam um comum em um profissional de rodízio, um noob, como eles chamariam nos jogos, para um expert. O rodízio, ele desperta algo muito bacana no brasileiro, que é o senso de competição. O brasileiro é um povo muito competitivo e é muito bonito isso, que até na hora de comer, nos momentos mais especiais da vida, por exemplo, muita gente só vai em restaurante em formatura, aniversário, despedida, sabe? Momentos especiais mesmo. E até nesses momentos que eram para ser de celebração e relaxamento, o brasileiro consegue se colocar no estado de tensão e disputa. Vira competição. Quem vai dar prejuízo em quem no final da noite? Restaurante versus consumidor. E eu acho lindo isso. Eu já tive a oportunidade de presenciar um evento desses de perto. Tão de perto que estava, né, dentro. E eu achei linda a forma como eles se empenham de verdade com esse objetivo. Sempre colocando a competitividade, o objetivo, acima do próprio bem-estar e até do próprio paladar, Motoca. Sim, e isso aí é algo que é belo no brasileiro, que qualquer momento é motivo de competição e de dar prejuízo. Não importa o que seja, o negócio é dar prejuízo, cara.
É fazer não sobrar nada. E prejudicar o dono do restaurante, ou seja, quem lá for que tá dando evento. Tô contigo nessa, Motoca. Eu estive num estabelecimento com um usuário experiente de rodízio, o mestre que eu havia comentado, que ele já tinha macete antes de sentar na mesa. Eu não sei se eu poderia transmitir para outras pessoas os ensinamentos que ele me deu, mas como o podcast quase não tem público ainda, eu acho que não vai ter problema. Como trabalha um profissional de rodízio? Isso aí, para vocês prestarem muita atenção agora. Eu vou transmitir tudo que eu aprendi. Como trabalha um profissional do rodízio? Primeira lição. O rodízio começa 8 horas antes de sentar-se à mesa. E é nessa aí que muita gente se engana. Mas um profissional de rodízio abre várias horas de jejum pré-visita ao restaurante para não correr o risco de chegar para jantar e ficar assim, pô, pior que eu não tô com tanta fome, almocei bem hoje. Isso não existe. Para um profissional de rodízio, um rodizieiro sério, não tenha nenhuma refeição no dia da visita. E alguns até fazem jejum de, dias antes, dia anterior. Então esse já é o primeiro alerta. E muita gente mais inexperiente, eu mesmo, tenho o costume de me alimentar de maneira normal. E eu fui surpreendido com essa aí na mesa. É preciso ter planejamento para poder tirar vantagem direitinho do restaurante. Então eu alertei ele que era perigoso passar longos períodos sem comer, que era prejudicial à saúde, mas ele não pareceu se importar. Então, demonstrando até o final realmente que o senso de competição e a vontade de tirar vantagem do restaurante estão acima do bem-estar dele. Então, essa gana, sabe, de querer vencer, de querer tirar vantagem acima da própria saúde é o que mais me impressiona, Motoca. Então, esse primeiro ponto eu gostaria até que você complementasse com algum comentário seu. Isso já começou me tocando muito essa competitividade e essa entrega, sabe? Então, realmente as pessoas, eu, por exemplo, também, eu falho de durante o dia me alimentar ali e achar que chegar no rodízio eu vou comer um monte, mas chegar lá na hora não como nada, né, cara? E eu acho que tem que ser mais do que 8 horas ainda, entendeu? O cara tem que ficar ali, acho que pelo menos 12 horas até ele ficar num nível como se fosse na Idade da Pedra, assim, que o homem saía pra caçar atrás de comida, que pensa que a caçada dele vai ser no rodízio, né? Só que, claro, não vai ser literalmente uma caçada, né? Mas vai ser a vontade de querer levar uma vantagem e de querer arregaçar, velho, de querer acabar com tudo ali. Então, ó, eu daria mais 2 horas ainda, mais 4 horas, pra dar 12 horas certinho, pra ativar mais no cérebro dele ali o sistema de luta ou fuga ali, ele ficar bem, tem que ficar no estado bem neurótico, assim, tipo, eu vou dar até o exemplo igual do Mike Tyson, assim, sabe? O Mike Tyson, ele deu várias entrevistas falando que quando ele entrava pra lutar, ele pensava que ele queria matar o oponente dele, velho. Então, pra você ir no rodízio, eu acho que complementando ali a técnica do seu mestre ali, ele tem que chegar também mais ou menos com a mentalidade do Mike Tyson, que eu vou acabar com tudo que tiver na minha frente, tudo que tiver vindo, eu vou estar amassando, comendo e destruindo com tudo. Porque imagina, você ficar geralmente o cara já trabalhou ali o dia inteiro, o cara passa o dia inteiro e tem que estar fazendo atividades, não é ficar 12 horas parado. Ele tem que ficar 12 horas, tem que pegar o dia, sei lá, sexta-feira, o cara trabalhou o dia inteiro, ele vai ficar 8 horas trabalhando, esperando mais 2 horas pra chegar, mais 4 horas pra chegar o horário de rodízio. Então imagina o tanto que esse cara já passou, tanto de estresse. Ele vai chegar no rodízio, ele não vai querer nem dar boa noite, entendeu? O que vinha ali, ó, e realmente, ele vai conseguir dar muito prejuízo pro estabelecimento. Porque nesse estágio que ele tá, ele consegue comer. Eu juro que eu acho que ele conseguiria comer 80% de toda a refeição planejada do estabelecimento. É por isso que você tá aqui hoje, Motoca. Eu acho que de todos os comentários que a gente poderia fazer para complementar a informação do primeiro passo, eu acho que esse é o melhor que seria possível de se fazer com a língua portuguesa.
Sensacional. E é exatamente isso. O senso primal do ser humano, né? É você entrar nesse estado, assim, primal mesmo, tipo, o homem das cavernas. Porque as nossas atitudes são todas baseadas em intuições do desenvolvimento, né? Toda a questão darwinista do ser humano. E até um pouco similar ao processo do urso, né? Que ele come o máximo que ele consegue pra ele poder descansar. Tipo assim, tendo a tranquilidade de que tá de barriga cheia. E o ser humano tem um pouco disso também, né? Então é isso aí que você falou mesmo. Mentalidade de Mike Tyson. Entrar pra detonar. Eu vou chegar lá e acabar com tudo. Pra eu saber que eu vou poder ficar longas horas depois sem precisar me alimentar. Entendeu? Eu acho que não sobra nem mais o que falar depois desse teu complemento, que eu achei muito lindo, de verdade. Então eu vou falar o segundo ponto. Que não é tão especial assim. É mais uma... O primeiro ponto é mais sobre mentalidade, né, e planejamento. O segundo ponto é uma ação. Então eu acho que não tem tanto pra onde correr. Ele fala que assim que ele chega no local, ele já faz a ingestão de uma dose de sal de frutas. Que, segundo ele, tiveram estudos que mostraram que o uso de sal de frutas pré-alimentação desenfreada, na verdade, aumenta em até 65% o desempenho do alimentado. Então o sal de frutas já prepara o estômago para lidar com uma indigestão, mesmo sem você ter ingerido nada. Há horas, né, porque estava de jejum. Então o que cai no estômago, assim que a comida cai no estômago, que já estava achando que estava tendo uma indigestão acontecendo, a comida já é transformada em fezes na hora devido a esse processo. Ele é visto, o sal de frutas é visto como um similar de pré-treino dos profissionais de rodízio. Então você ingere ele ali para se preparar e preparar o estômago. É liberado essa maneira aí de não tem nenhum doping que fale que não, isso aqui não pode, se caso caso tenha competição de rodízio. Isso não seria um boost mesmo, né, velho? Eu acho que seria roubado isso aí. Acho que o certo é você ter ação sem nenhuma vantagem em si. Que você vai conseguir comer mais. Você realmente treinar o seu intestino, velho. E não usando maneiras externas. Não usando meios externos pra facilitar a digestão. Eu não concordo com essa ação aí não, Chagasite. Opinião fortíssima, Motoca. Adoro quando a gente tem esses contrapontos assim, porque o podcast é pra isso mesmo. É pra você falar uma coisa e eu discordar de você, e você discordar de mim, pra gente já discorda entre si aqui e fica por isso mesmo. Porque se ninguém discordar de ninguém, as pessoas vão discordar em casa e eu tenho que ficar brigando nos comentários do vídeo. Então não compensa. Compensa já brigar aqui agora já, né? Já discordar já, que daí não me dá trabalho posterior. Sensacional, muito obrigado pelo teu posicionamento. Eu não tenho a informação se o sal de frutas cai no exame de sangue pro antidoping. Porém, como o meu mestre, ele não participa de competição, né? Ele faz somente o uso recreativo. E nos restaurantes, no uso recreativo do sal de frutas para rodízio, eles não têm nenhuma restrição, tá? Até o momento, dia 16 de julho de 2025, quando está sendo gravado esse episódio, não tem nenhuma restrição de uso de sal de frutas em rodízios no Brasil. Pode ser que venham implementar. Segundo os estudos, atualmente não tem tantos efeitos colaterais, tá? Esse consumo. Apenas o aumento do desempenho mesmo, que é um benefício, né? Não é um efeito colateral. E eu vou ficar te devendo mesmo a informação sobre competições, se tem a questão do doping ou não, tá? Eu vou me informar melhor, posso até trazer uma errata no próximo episódio. Combinado, puxa lá a informação lá, porque eu não acho certo isso aí, o uso desse medicamento aí não, Charizard. Bom, então, fica aí, causou, né, essa divergência. Primeiro ponto incontestável, concorda comigo, Motoca? Sim, não, o primeiro ponto aí é até uma questão filosófica, né, por trás. Primeiro ponto incontestável. Segundo ponto,
Tem a divergência, a gente vai ter a responsabilidade de dizer para vocês consumirem por própria conta e risco, tá? A gente tá trazendo a informação, mas não tá indicando o consumo, então fica a questão do ouvinte. E o terceiro ponto, esse pra mim é o mais sensacional de todos. Seleção nutricional, Motoca. Logo que você se senta na mesa, já começa a vir polenta frita, batata frita, frango frito, pastel frito, tudo que existe de fritura no mundo, salada. Tem lugar que vem até pão de queijo. E eu fiquei logo de cara mais observando, né? Vale lembrar que eu estava sentado na mesa, nessa situação eu estava sentado na mesa do lado do meu mestre, apreciando o bom rodízio, quando as coisas começam a vir. E eu fiquei de cara, mas assim, observando, mas um pastelzinho assim acaba me chamando a atenção, né? Então no que eu faço o consumo do pastel, Motoca? Eu estico minha mão, obtenho o pastel, trago ele em minha posse e faço o consumo do pastel. No que eu faço o consumo do pastel, eu olho pro meu mestre e seus olhos, que antes me viam com carinho, agora só refletiam a amargura e decepção, dando um adeus silencioso à confiança que ele em algum momento teve por mim. Ele fez uma contração nos lábios, quase que como se quisesse expressar o desapontamento com a boca. Balançou a cabeça em negação 3 vezes e comentou: "Aí tu foi, garoto." Eu meio que sem entender como um simples pastel de carne moída pudesse me fragilizar tanto perante a ele, perguntei, meio constrangido: "Por quê? Por quê? O pastel daqui é ruim?" Nisso, ele com um riso sarcástico de quem se divertia com a minha ingenuidade, falou: "Não, é uma delícia. Eu amo o pastel e a polenta daqui. Mas eu me recuso a comer, porque é a armadilha deles. Eles trazem esse monte de coisa pra estufar a barriga dos mais bobos logo de cara. E aí, não sobra espaço pra comer as coisas boas e caras daqui. Pô, pastel e salada eu como em casa." Essa passagem, esse comentário dele, me marcou tanto, porque eu nunca achei que ia ser vítima de um golpe desses. A gente sempre acha que tá muito longe essas coisas, até que realmente acontece com você. E depois, analisando com mais cuidado, eu reparei e fiquei ainda mais admirado com a frase e com a determinação e seriedade na busca pela vantagem. Porque ele antecipa: "Eu amo o pastel e a polenta, mas me recuso a comer." Esse é o nível de maturidade e comprometimento de um mestre do rodízio. Ele abre mão das coisas que ama para poder ter um melhor desempenho a longo prazo, podendo comer as coisas mais caras e dar mais prejuízo ainda. É sobre sacrifícios, é sobre amar e mesmo assim deixar ir, porque seria melhor para os dois. É sobre vencer o próprio desejo, é sacrificar o que se quer para se preservar o que verdadeiramente importa. É amar sem possuir, permitindo que a liberdade de tirar vantagem e dar prejuízo sejam como o ouro no final do arco-íris, depois que a chuva passa. Sentado naquela mesa, naquele exato momento, eu percebi em cada mordida que eu nunca havia sido livre de verdade. Eu era apenas um escravo do prazer, Motoca. Ser livre é também fazer as coisas que não se quer fazer. Eu não estava pronto ainda para desempenhar igual ele. Eu era egoísta e leviano. Algumas pessoas são realmente melhores do que as outras. Passar por cima do próprio desejo só para poder tirar mais vantagem ao longo prazo é algo que exige mais maturidade do que eu tinha naquela noite. Então, por isso, eu aceitei a lição que ele me passou e voltei para casa pensando em como eu poderia melhorar. Então, eu tenho umas controvérsias contra esse seu mestre aí, porque a essência do rodízio é você comer tudo que tiver à disponibilidade. E, por exemplo, o seu estômago, ele não quer saber se tá vindo fritura, se tá vindo salada, se tá vindo pão de queijo. Ele não entende, e agora tá vindo pão de queijo. Entendeu? E a essência, qual que é a essência do rodízio? Levar vantagem desde o primeiro minuto. Então, você
é como se fosse um crime no mundo do rodízio você recusar desde o início essas entradas. Mas aí você passou por cima de uma informação que ele deu, que é salada e pastel eu como em casa. Pão de queijo, ele deve comer também toda semana na panificadora. O que ele quer? Ele quer picanha. Ou então, se ele tá no rodízio de pizza, ele quer pizza de camarão com catupiry. Ele quer pizza de sorvete, entendeu? Então é sobre saber escolher as suas batalhas, entende, Motoca? É sobre saber, pô, esse pastel eu vou evitar essa luta hoje, por mais que eu goste, por mais que eu ame, eu vou evitar essa luta hoje pra eu poder me concentrar nas coisas que são caras aqui, pra eu dar um prejuízo maior no estabelecimento. Então, tipo assim, se eu tiver que escolher, meu estômago ali tá quase cheio, se eu tiver que escolher um pastel ou mais uma fatia de picanha, qual tem o maior custo pro estabelecimento? A picanha. É o mais caro. Então é nela que eu vou. Entendeu? É sobre essa decisão, esse tipo de pensamento, sabe? Não, mas pensa que você, na primeira técnica, ele já falou, ficar 8 horas sem comer, pra você conseguir comer o máximo possível. Mesmo que você pegue a picanha, você vai estar deixando ainda o pão de queijo, o pão de queijo e a salada. Então você vai estar ainda deixando, não vai estar levando vantagem 100% e não vai estar dando prejuízo 100% ainda. O foco é ter ficado todo aquele tempo sem comer para dar 100% de prejuízo, mesmo que você escolha a picanha ainda depois, entendeu? Então, desde o momento que você pisa, você já tem que estar dando prejuízo, entendeu? Desde da batidinha que ele serve de graça no início, entendeu? Então, realmente, eu acho que é um erro muito gravíssimo você não comer essas coisas, digamos assim, mais leves, que estão no rodízio, só para ficar esperando as coisas que na teoria seriam mais caras. Só que depois, aquelas comidas que você não comeu antes, vai fazer falta na hora de dar prejuízo, entendeu? Então por isso que eu acho que não está certo. Eu entendo o seu raciocínio, eu entendo o que te leva a pensar isso. Eu não te julgo por esse tipo de pensamento, mas eu acho que você tá tendo uma visão um pouco demagógica da situação. Esse tipo de conduta não encaixa com a execução de vida real de um rodízio. Porque por mais que você passe longos períodos sem comer, o nosso estômago não é infinito. Então vai chegar em algum momento que você vai precisar fazer escolhas, entendeu? Vai chegar um momento que você vai estar no seu limite. Por mais que você tenha comido um pouco de tudo, ou a gente pode até dar um exemplo vamos levar uma pessoa hipotética a um rodízio. Aqui, tá agora. A gente tá inventando isso tudo agora, eu e você. Estamos levando um fulano para o rodízio. E esse fulano só aguenta comer 2 coisas, correto? Correto. A gente senta na mesa com ele. E aí, ele vai ter a oportunidade de comer 2 coisas. Qual que você acha que é mais rentável? Ele comer um pão de queijo e uma fatia de salmão? Ou ele comer 2 pão de queijos ou 2 fatias de salmão? Não pensando no bem-estar dele de tipo, pô, comer de tudo, mas pensando na situação dele, tipo, dei prejuízo ao local. Qual você acha que faz mais sentido dar prejuízo ao local pra ele? O último pão de queijo e lá na cozinha tiver mais 20 salmão, comer um pão de queijo vai dar mais prejuízo. Você tem razão aí. Você pode acabar prejudicando toda a operação do restaurante, né? Ter que te deslocar um funcionário só pra ir no mercado 24 horas buscar outro pacote de pão de queijo. E ele pode ser cliente chato ainda, né? Ficar... Ô garçom, tem pão de queijo aqui? Pode trazer mais um pouco de pão de queijo pra gente? E tipo, pô, o cara tem que ficar nessa, né? Então... realmente pode ser que nessa situação específica de encaixe que a gente criou, pode ser que realmente dê mais prejuízo pro pão de queijo. Mas, se ele não tiver nenhuma informação prévia, Motoca,
Se o estoque das duas coisas for infinitas, o restaurante tem infinitos pão de queijos, tem infinitas picanhas. E o nosso sentado à mesa precisa escolher duas coisas para comer visando dar o maior número de prejuízos no restaurante. Maior valor. Quais as duas coisas que ele tem que tomar? Cara, também tem a hipótese também se, digamos assim, todos os bois no mundo estão em extinção, velho. Cara, aí nesse caso, tem que ver também se a vaca que produziu o queijo, que fez o pão de queijo, tem uma qualidade melhor do que a... Não. Aí você já tá na maldade, motoca. Aí eu já vi que você tá na maldade pro meu lado. É óbvio que as duas picanhas vão ter o maior valor agregado de prejuízo. O pão de queijo custa R$2, R$3 a unidade. A picanha custa R$80, R$90 o quilo. Então a picanha tem um custo maior. Então, nesses casos assim, onde você não tem... Você tem a limitação própria do corpo, a própria fisiologia humana limita o seu desempenho no rodízio, você acaba precisando escolher algumas batalhas, entendeu? Por mais que você coma de tudo um pouco, para tentar tirar a maior vantagem possível, em algum momento você vai ter que escolher o que vai repetir, correto? E quando você for escolher o que vai repetir, o que vai ser? Não, então, mas ó, lembra lá vamos voltar lá nas técnicas lá, velho. Na segunda técnica, que o cara tomava o negócio pra a comida já virar fezes e ele já conseguir comer mais. Então ele não precisa tomar esse negócio, velho. Sendo que ele vai selecionar as coisas que ele vai comer. Sendo que aquilo lá não é justamente pra aumentar a capacidade de entrar mais alimento? Não, é pra aumentar, mas não é mágica, né? Não é infinito. Em algum momento você vai ter que interromper o consumo. Mesmo se você tiver horas de jejum, mesmo se você consumir o sal de fruta, em algum momento você também vai ter que interromper, né? Mas aí a gente pode pôr vários fatores ainda que pode acontecer, de ser a última picanha, de ser ter vários pão de queijo, ou o inverso acontecer, velho. E ainda mais que a filosofia do rodízio é levar vantagem para sempre, entendeu? Levar vantagem pra sempre não tem como, entende? Porque é uma experiência única ali, né? É um momento único que você tem. Então você vai levar vantagem naquela vez, entende? E quanto à questão das variáveis que você levantou, realmente é verdade. Isso aí... Não, então, Chagas Light, tudo bem. Esse argumento aí você pode ter vencido, tá? Você pode ter ganhado isso aí. Mas eu ainda não concordo, cara. Não concordo. Eu desconfio muito ainda do seu mestre. E eu quero saber quem que é esse cara que te passou essas dicas aí, que o cara te fez... Ele quase fez você chorar pela história que você me falou, cara. Eu não posso, tá, Motoca? Eu não posso... A identidade dos verdadeiros rodizieiros do Brasil, assim, os de alto desempenho, né? Ela precisa ser preservada pela questão do restaurante barrar, tá bom? Eu vou trazer mais pra frente o caso de um desses que visitou um restaurante sozinho. Ele caiu no erro, Motoca, de visitar sozinho. E quando você tá sozinho no ambiente, você chama muita atenção. E aí o restaurante começou a perceber que ele comia mais do que o comum, que alguma coisa estava de errado com ele, e baniu ele do restaurante, mandou embora. Então, pra não ter o rosto marcado, as pessoas que consomem rodízio com seriedade não podem ser expostas dessa forma, beleza? Muita seriedade ele não tem, né? Senão ele estaria querendo... Ele não teria problema de ser exposto aí, né, cara? Eu já duvido um pouco do caráter dele, né? Tranquilo. Eu respeito sua opinião. Tô aqui, trouxe você mesmo pra gente poder discordar, como eu já falei, porque senão dá trabalho depois nos comentários. Então, primeiro ponto, a gente comentou, o rodízio começa 8 horas antes de sentar-se à mesa. Lembrem-se disso, pessoal. Primeiro ponto, esse foi unanimidade entre nós. Segundo ponto, se você quiser, para aumentar um percentual de desempenho, consumo do sal de frutas. Terceiro ponto, saber escolher as suas batalhas quando chega no limite
se tiver visando o máximo prejuízo possível. O Motoca levantou o ponto de visar o máximo benefício, né? Quando é benefício próprio. É quando a pessoa sai na intenção de comer tudo. Mas quando é visando prejuízo, a pessoa sai na intenção de comer as coisas mais caras sem parar. Entende? Então tem essa diferenciação ali. Muito obrigado pelo contraponto, né, Motoca? E tem essas duas técnicas diferentes aí, que cada pessoa tem que escolher qual caminho ela quer traçar, né? Então temos esses 3 passos aí. Quarto e último passo, depois de todas as lições tomadas e absorvidas. Quarto passo. Cuidado com as bebidas. Além de geralmente custar um valor extra, é muito difícil encontrar um rodízio que tenha bebida livre. Então, além de geralmente custar um valor extra, ela ainda é responsável por capar, reduzir parte do seu potencial de consumo. A bebida não tem potencial de prejuízo. Muito pelo contrário, é onde geralmente a casa lucra. É o ataque primário deles. E também não entra para a história. Então, como a bebida não vai dar prejuízo pro local, você fala, porra, bebi 10 coca. Você tá trazendo prejuízo pro lugar? Não, porque você pagou as 10. Então não é prejuízo. Então, além de ser o principal fonte de lucro deles, também não entra na história. Ninguém chega e fala, nossa, fui num rodízio e arrebentei. Tomei 12 latas de Fanta. Ninguém fala isso, não é vantajoso. Não deixa legado. É uma situação de duplo prejuízo, tanto financeiro quanto em déficit de legado. Portanto, bebida precisa ser usada com pontualidade, exercendo o papel ali de aprimorar a condução do alimento pela região estomacal. E a bebida tem sim seu papel de importância para empurrar o alimento, mas precisa ser usada de maneira consciente. Então, a última dica é essa. Eu vou até trazer um complemento sobre a questão do legado. O que você acha mais impressionante, Motoca? Vamos supor que seu estômago aguente 10 coisas. Nossa, eu comi 7 fatias de pizza e tomei 3 cocas. Foda-se. O cara vem e fala, eu comi 10 fatias de pizza. É muito mais foda. Então, na questão do legado, a bebida acaba trazendo esses prejuízos, tá bom? A questão é, se você for no rodízio, não beba nada. Ninguém liga pra bebida. Essa é a verdade. Bebida é flopada. Bebida ninguém se importa. A única coisa que a bebida, sei lá, dá um pouco de reputação é se for o cara, hoje tomei 12 litros de chopp, tá ligado? Mas num rodízio o foco não é esse, né? A gente pode até debater em outros assuntos, sei lá, podemos um dia falar sobre bar, mas rodízio, cara, vai na torneira do banheiro, liga lá e toma água, se você quiser tomar água. Pelo amor de Deus, gastar dinheiro com água até dentro do... Não faz sentido, então não bebam em rodízio. Essa é a dica. Eu não poderia concordar mais com o que você falou, Motoca. Acho que eu não poderia pensar algo mais verdadeiro do que isso que você falou. Porque realmente a bebida, o único momento que ela pode te dar algum legado é nessa aí. Porra, fui no show, eu bebi 16 litros de chopp. E aí concordo realmente. Aí pode ter um legado. Mas fora isso, e igual você falou, a água tem ali a sua importância, né? Ela exerce o papel de aprimorar a condução do alimento pela região estomacal. Ela faz o deslize, né, da comida pelo intestino. Mas gastar em rodízio a mais com água não compensa. Então, seguindo esses 4 simples passos que a gente passou aí, qualquer um, não importa quão inexperiente seja, consegue melhorar muito a relação entre gasto e consumo em um ambiente como esse de rodízio. Eu vou puxar outra coisa. Não, eu tava pensando que dica extra. Eu vou puxar e depois, se você quiser dar dica extra, ou se você quiser falar de outra coisa, você sabe. Por exemplo, né? Você numa pizzaria que custa R$75 por pessoa, mas você sabe que uma pizza deles de 8 pedaços, você já viu no iFood,
A pizza deles de 8 pedaços custa R$50. Com uma simples regra de 3, você já sabe que precisa atingir acima de uma pizza e meia de consumo. Acima de 12 pedaços. Claro que os pedaços são de tamanhos diferentes, mas aí você precisa estimar e fazer a conversão de local para local. Mas você já sabe, se você não comer acima de uma pizza e meia, compensava ficar em casa e pedir em casa. Então, você já precisa sair de casa com essa mentalidade. Eu vim para comer mais de uma pizza e meia. Que seja 1 milho a mais. 1 milho a mais que seja. É isso que você precisa. Outro exemplo, mais simples. Você vai num rodízio de comida japonesa, custando R$110 por pessoa. E se você já sabe assim que o salmão na sua cidade está saindo por R$90 um quilo, você também já sai de casa sabendo que precisa consumir acima de 1,150 kg de salmão, de sashimi de salmão. Ah, mas é muito. Ah, mas eu não quero comer só sashimi de salmão. É sobre fazer sacrifícios. É sobre, primeiro, fazer a obrigação, empatar a questão financeira, para daí sim poder se dar o benefício, se presentear com a oportunidade de comer algo que você gosta. Pedir um temaki, pedir uma sopa de miso. São sacrifícios que beneficiam aqueles que estão dispostos a encará-los. Simples assim. Então você saia na intenção de comer a quantidade necessária para pagar o valor investido. E procurar lugares com valores ok, né? Tudo bem que rodízio de sushi é caro, né? Geralmente é mais de R$100. Mas de pizza você acha umas por até R$50, né? Aí vai da sua consciência de querer encarar ou não, né? De ter coragem ou não. Eu, por exemplo, não iria jamais, né? Por R$50, nossa, o banheiro deve ser tudo sujo, cheio de coisa no chão, entendeu? Eu ainda sou do que o que é caro, se tá caro é porque é bom, véio. Eu ainda acredito nisso aí. Mas falando dessas contas aí que você falou, Chagas Light, quem vai mesmo no rodízio, o povarel, assim, podemos dizer, não vai ficar pensando em conta, não vai pensar que, eu vou isso aqui, eu vou ter que comer isso aqui pra compensar isso aqui. Tá pensando só em comer, cara. E geralmente é no começo do mês, ainda quando sai o pagamento, ninguém vai estar preocupado em ficar fazendo regra de 3 e não sei o que. Quer ir lá e comer só. Então tem que deixar e comer. Tem que comer, ser feliz e encher a barriga. É isso aí. Ensinamentos dados. Eu acho que todo mundo tá muito bem direcionado agora, Motoca, para poder enfrentar um rodízio de coração, de peito aberto, sem tomar nenhum prejuízo, sem sair na desvantagem. Então, você gostaria de agregar alguma coisa a mais? Não tem nada mais pra falar. Acho que eu consegui mostrar bem o que eu penso, o que eu acho, as minhas ideias, sabe? Pude mostrar os pontos que eu sou contra, os que eu sou a favor. E eu só quis mais alertar mesmo, sabe? E a minha segunda dica, a minha última dica, na verdade, é pra não ir rodízio mesmo, sabe? A gente falou aqui de... Claro, as dicas que a gente deu é se você quiser ter uma experiência menos catastrófica, sabe? Uma experiência mais agradável. Mas se você quiser ter uma experiência mais agradável ainda, não vai. Esse é a dica principal que eu deixo aí no final. Bonito posicionamento, Motoca. Então, a opção top 1, a melhor de todas, seria não ir. Aí, em segundo local, vai, mas pensa na redução dos danos, né? E em último lugar, só vai e aproveita. Mas o amanhã vem, né? Exatamente, não vai com o pensamento que a vida é uma só, cara. Eu já fui muito nesse pensamento e no final das contas a vida não é uma só, por incrível que pareça. Então, vai e tem que ir com a cabeça no lugar. Cara, não vai querer ir no rodízio depois que você terminou o relacionamento, porque vai dar bosta também, a chance de dar merda é muito grande. Então, tem que estar com a cabeça em dia também pra ir no rodízio. Mas lembre-se, se der pra evitar, evite. Eu já ouvi falar isso também, da pessoa ir
ir de luto, ou então ir depois terminar o relacionamento, que entra brisa errada no meio do rodízio. Eu ouvi falar isso também, fica a dica aí pra todo mundo, né? Mas parando de dar a dica um pouco, eu acho que todas as pessoas já estão muito bem encaminhadas pra poder se virar no rodízio. Eu queria fazer o alerta também. Eu havia comentado sobre o... Eu havia alertado sobre os competidores sérios de rodízio, as pessoas que vão pra dar prejuízo mesmo. E eu trouxe aqui uma notícia que eu havia comentado já anteriormente, sobre o cara que foi despretensiosamente, mostrou o rosto, sentou sozinho numa mesa isolada, acaba chamando a atenção do pessoal que é civil, do pessoal comum. E esse é o tipo de hobby que você não pode ter muita atenção, sabe? Você não pode chamar atenção pra si num estabelecimento. Você tem que tentar passar desapercebido o máximo possível. Ele cometeu esse erro, foi expulso. Eu quero mostrar aqui pra vocês a notícia. Bom dia, boa tarde, sei lá. Pessoal, fui expulso do rodízio. Vim aqui, ó, no ragaço aqui, ó. Hoje é rodízio de massa. Os caras mandou parar, não quer me servir mais não, pessoal. Só por causa disso aqui, ó. Até agora eu comi 14 pratos. O rodízio é R$19,90. Os caras falaram que devolve meu dinheiro pra mim se retirar do estabelecimento. Tô fazendo esse vídeo aqui, ó, pra vocês verem que isso daí, ó, não se faz não, pô. Tô pagando. Me botaram pra correr aqui, ó. Que eu comi 14 pratos. 14 não, 15, que ainda vou terminar isso aqui, ó. E o cara falou que não vai me servir mais não, pessoal. Eu tô deixando registrado aí, ó. Certo? Só porque eu comi 14 pratos com esse 15, os caras mandou me retirar do rodízio. Como você pode ver, o cidadão aí, ó, 23 pratos e R$19,90. Esse aí deu aulas de como levar vantagem, galera. Pensa que ele pagou R$20 e comeu 20, saiu com o quê? Menos de R$1 cada prato. Era exatamente isso que eu ia falar, Motoca. Menos de R$1 por prato, cara. Isso aí não paga nem o trajeto do garçom de ir da cozinha até a mesa dele. O cara tá indo por 80 centavos da cozinha até a mesa dele. Mesmo que fosse o prato vazio, já não compensava. Imagina o prato cheio de comida. Então, isso aí foi uma verdadeira aula de tirar vantagem, sim, mas uma péssima execução de ser discreto, né, Motoca? De não levantar suspeita, não levantar atenção. A pessoa sabe que vai ser criminalizado esse tipo de atitude, esse tipo de conduta no restaurante, e faz mesmo assim e não esconde, não toma cuidado onde está sentando. Isso tem que ser no canto do restaurante, na última mesa, sabe? Então, pô, se você puder ver até na imagem da notícia, o cara tá com 23 pratos enfileirados. Meu amigo, é um em cima do outro para não fazer volume na mesa. Não chama a atenção do garçom, não chama a atenção do gerente, entende? Então, sobrou estômago e vontade de tirar vantagem pra ele, mas faltou consciência e técnica na hora de esconder. Ó, nota 10 pelo prejuízo. Mas nota 0 pela técnica. Usou 0 técnica ali. Como que você vai no rodízio e deixa pratos enfileirados? Entendeu? E também os garçons não queriam atender mais ele. E realmente, eles agiram certo, os garçons, porque ele já não estava sendo nada discreto. De certo, toda hora ele ficava pedindo pros caras ir lá. Imagine a cabeça do garçom sabendo que o que o cara tá comendo ali não paga nem a ida dele para levar a comida pro cara. Você acha que o garçom não fica louco? Óbvio que ele ia mandar o cara parar de comer, né, cara? Senão ia chegar uma hora e a andada do garçom até a mesa dele ia estar valendo 1 centavo, cara. Exatamente. E pra encerrar agora, Motoca, encerrar em alto astral lá em cima, eu trouxe um vídeo que representa exatamente o sentimento do rodízio. Exatamente aquela questão da cultura do rodízio no Brasil e a relação entre brasileiro e restaurante, que é a melhor representação que a gente poderia ter desse episódio de hoje. Já existe, já tá no vídeo. Então eu vou apresentar aqui para vocês toda a questão quilingue do brasileiro com
com o rodízio, a aura da competição entre estabelecimento e consumidor. O cara não satisfeito quer mais. Filha da puta quer mais. Aqui, ó. Aí, ó. Fala. Ficou esse aqui. Aqui é arregado. Acabou com o ketchup daqui, ó. Agora tem que pegar outro aqui. Comeu quantos pastel? 2 pastel e 24 copos de caldo. Aí. É rodízio. Eu bebo quanto eu quiser. Bateu lá já. E é exatamente sobre isso, esse sentimento, né, Motoca, que ele consegue transmitir ali para todos nós. E por mais que esteja tendo uma briga ali, os dois estão certos, né? A gente consegue, pelo que a gente estudou e entende de rodízio, os dois estão certos. O restaurante em querer tirar vantagem do cliente, em não querer, na verdade, deixar o cliente tirar vantagem, né? Ter o lucro dele. E o cliente tentar tirar vantagem do restaurante. Então os dois estão ali. Por mais que estejam discutindo e com pensamentos contrários, óbvio, a natureza normal do rodízio, os dois estão certos ali no que estão defendendo. E como ele fala ali no final, é rodízio. É rodízio! Eu como quantos eu quiser, eu bebo quantos eu quiser. E essa cultura brasileira, essa cultura Quiling, que é muito linda. Então, esse vídeo representa tudo que há de melhor, né? Na cultura do rodízio. E eu acho que não existia forma melhor da gente encerrar com o episódio de hoje. Não, a única coisa que eu gostei desse vídeo mesmo, Chagas Light, foi que ele foi discreto, né? Ele comeu quantos? Mais de 20 pastéis ali e não deixou rastro nenhum. Você não... Parece que ele tava comendo o primeiro, né? O único rastro que ele deixou foi ter acabado com o litro de ketchup ali. Mas igual, você falou que você acha lindo. Cara, desculpa, eu não acho lindo, entendeu? Essa mania do brasileiro de falar, ai, porque eu tô pagando e eu posso tudo. Cara, tá, tudo bem, é rodízio. Mas é o trabalho do cara. Talvez o cara comeu um estoque de pastel inteiro que o cara tinha pro dia inteiro, velho. Aí por causa de um cara... E se você olhar pra cara dele, cara, não precisava de mais, velho. Não precisava de mais. Estava bom já. Entendeu? Então, essa mania um pouco me incomoda, sabe? De, eu tô pagando, então eu posso tudo. Eu acho que não é bem assim, entendeu? Então, eu encerro a minha parte com essa crítica aqui no final, entendeu? Criticado e pontuado, Motoca. Fica aí pro público, cada um tirar sua própria opinião também. Eu agradeço você pela participação de coração, pela participação de hoje, tá? Eu acho que teve momentos ali que você comentou que não poderia ser melhor o que foi dito. Então eu queria agradecer você pela participação e convidar você para uma breve aí também, fazer um outro retorno logo. Eu que agradeço, Chagalite, pelo convite aí mais uma vez. Você sempre com uns pontos muito bons, que rende muitos assuntos e muito, muito legal. E eu espero ser convidado novamente para novos episódios aí para a gente debater sobre mais outros assuntos. Muito obrigado mesmo. É isso, valeu. Com vocês, esse foi o episódio Rodízio do seu próximo podcast favorito. Um abraço. Inevitável. Lá vai fumaça. Ferrarelli saiu também. Resta um inimigo. Aqui. Nada.